Bom dia e obrigada por aguardar. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Blau Farmacêutica. Hoje temos conosco Marcelo Hahn, CEO, Rogério Ferreira, CFO e DRI, e Bruna Gamboa, Head de Relações com Investidores. Lembrando que teremos a sessão de perguntas e respostas ao final desse call, e todos poderão fazer perguntas via webcast. Pela primeira vez, nossa sessão de Q&A será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. O webcast está sendo gravado e ficará disponível no site de RI. Agora passo a palavra para Marcelo Hahn, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, Bruna. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. No slide 2 da apresentação, trazemos um panorama geral da companhia no trimestre. Muitos de vocês já conhecem a história da Blau, que começou há quase 35 anos e ano a ano vem se consolidando como uma indústria farmacêutica líder no segmento hospitalar de medicamentos de alta complexidade, o mercado no retail, que é um mercado que só cresce ao longo dos anos. Nós oferecemos ao mercado produtos com alto nível de inovação e tecnologia, para sempre estar à frente dos seus competidores. Aqui eu gostaria de destacar as principais conquistas do trimestre e dizer que estou muito orgulhoso do desempenho da Blau nesse primeiro ano após o IPO. Conseguimos demonstrar nossa resiliência e mesmo em um trimestre com o menor nível histórico de venda de imunoglobulina, nos aproximamos da mesma receita que entregamos no ano passado e tivemos uma recuperação significativa de margens frente ao quarto trimestre de 2021. Cerca de 5% de nossa venda veio de novos produtos desenvolvidos pelo Blau Inventa. A previsão de lançamento desses novos medicamentos segue de acordo com o cronograma e trarão ganhos importantes para a Blau nos próximos trimestres. Nesse TRI, nós registramos uma forte queda na receita de imunoglobulina em cerca de 80%, e mesmo assim a unidade de biológicos apresentou um crescimento de 5,5% em relação ao primeiro TRI de 21. Importante destacar que a questão da imuno já está endereçada e o produto retornou a patamares de normalidade a partir de abril deste ano. Com as atividades voltando ao normal na área da saúde, a unidade de outros apresentou crescimento de mais de 80% em receita, impulsionada pela forte venda de dermocosméticos e pela venda no varejo. A unidade de especialidades registrou redução de 27,6% em receita e foi impactada pela queda na venda de produtos que tiveram uma performance expressiva e pontual em 2021, já que alguns concorrentes atuaram mais forte em produtos dedicados ao Covid, gerando uma oportunidade pontual naquele trimestre. No trimestre, também tivemos impacto na produção da Blau Goiás, em virtude de algumas melhorias e adequações realizadas nessa planta no final do ano, diminuindo a oferta de produtos no período, mas ampliando a oferta para os próximos trimestres. Os novos lançamentos também irão contribuir para o desempenho da unidade. A unidade de oncológicos apresentou expansão de 3,1% em receita, com bom crescimento na maioria dos produtos. E esse crescimento seria maior ainda se não tivesse um impacto pontual de um medicamento quimioterápico, que não teve boa performance no trimestre, e reduziu o nosso crescimento de vendas em 13 pontos percentuais. Também gostaria de dar destaque ao crescimento da nossa receita com o mercado externo, que, excluindo a operação Emaros, cresceu mais de 90% no período. Tivemos diversos desafios no primeiro trimestre, que conviver com a ameaça da expansão da crise provocada pela guerra da Ucrânia, dificuldades logísticas e forte pressão inflacionária. E assim, conseguimos reforçar nossa flexibilidade e resiliência, lançando novos produtos no mercado e entregando resultados excelentes em todas as nossas frentes de atuação. Nesse período, tivemos um impacto pontual no nosso resultado financeiro relacionado ao hedge cambial e ao nosso caixa em moeda estrangeira. Mas excluindo este efeito, nossa margem líquida ajustada atingiria um dos maiores patamares históricos, de 28%, com crescimento de mais de 2 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 21 e de mais de 15 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 21. Seguimos bem posicionados no ranking farmacêutico no retail nacional, mas temos ambições maiores. Só nesse trimestre, tivemos 7 novos registros de medicamentos aprovados e 5 novos registros solicitados em toda a América Latina. A Blau não para de investir em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e também em projetos que vão gerar maior acessibilidade aos pacientes e profissionais de saúde, além de trazer importantes economias para a companhia. Todas as nossas plantas estão em obras para ampliar a capacidade produtiva e impulsionar nossa produção e lançamento de novos medicamentos que temos em pipeline.
Nossa ideia é sempre estar à frente dos concorrentes, com iniciativas inovadoras e que visam alavancar ainda mais nosso crescimento. Seguindo para o slide 3, eu vou passar rapidamente pelos principais destaques financeiros do trimestre, mas o Rogério vai dar mais ênfase dos números a seguir. Como comentei no slide anterior, nós conseguimos endereçar a questão de margens do quarto trimestre. E já nesse TRI, entregamos margens significativamente maiores e alinhadas com o patamar histórico da companhia. Em relação ao quarto TRI, a margem bruta apresentou expansão de 10 pontos percentuais. Margem EBITDA cresceu 11 pontos percentuais e a margem líquida aumentou 7 pontos percentuais, mesmo com a alta despesa financeira que tivemos nesse trimestre relacionada com perdas não caixa em nossa posição de hedge e caixa em moeda estrangeira. Se ajustarmos esse efeito, nosso lucro líquido iria para mais de 87 milhões de reais e a nossa margem líquida ajustada atingiria 28%, um dos maiores patamares já atingidos pela Blau desde a sua fundação. Olhando para os próximos meses, temos boas oportunidades para capturar e trazer resultados ainda melhores para apresentar para vocês. No slide 4, mostramos o pipeline de novos produtos que serão lançados em 2022 e próximos anos, e o seu mercado endereçável. Hoje, só no Brasil, temos um pipeline com mercado endereçável totalizando 7,8 bilhões, sendo que 5,4 bilhões referente à parceria que estamos negociando e 2,4 bilhões em projetos desenvolvidos internamente. Este ano, temos expectativa de lançar novos medicamentos. Um deles já foi lançado em fevereiro, o Sogamadex, que foi o primeiro genérico do Brasil autorizado pela Anvisa com cerca de 200 milhões de reais de mercado endereçável. Passando para o slide 5, vocês podem ver as nossas principais iniciativas de expansão de capacidade produtiva. Eu gostaria de dar destaque para a ampliação física das instalações do Blau Inventa, que vai nos proporcionar um crescimento de 65% no número de projetos em desenvolvimento, passando dos atuais 60 para 100 projetos simultaneamente. Nosso time administrativo vai mudar para um novo escritório em São Paulo, e esse espaço aqui em Cotia será utilizado para ampliar essa área da equipe de pesquisa e desenvolvimento. Essa obra começará agora no segundo semestre. Aqui na nossa sede operacional, as obras do prédio 210 estão a todo vapor e irão adicionar 2 novas linhas de áreas e especialidades, o que permitirá aumentar a nossa capacidade de especialidade em cerca de 20%. Essas novas linhas já estão em processo de qualificação e validações. Também iniciamos uma nova frente na expansão do prédio 110, área onde temos a nosso almoxerifado central de insumos, que será realocado para a instalação de novas linhas de produtivas. A expectativa é de termos 3 novas linhas. Continuamos fazendo melhorias em todas as nossas linhas de produção, incluindo as obras da Blau São Paulo, com a expansão de 2 novas linhas produtivas. Todas as ampliações estão focadas em atender novas demandas de curto prazo no Brasil e exterior, com os medicamentos que estão sendo desenvolvidos pelo Blau Inventa. Em relação ao Complexo Industrial em Pernambuco, P1000, no mês de março tivemos o primeiro grande marco desse projeto, com a assinatura do protocolo de intenções, formalizando as nossas negociações com o Estado do Pernambuco e o município de Cabo de Santo Agostinho. Nosso plano é colocar a pedra fundamental e iniciar as obras até o segundo semestre deste ano. Seguindo para o slide 6, vamos falar de ESG e inovação. Desde nossa fundação, iniciativas voltadas para ESG e inovação estão incorporadas no dia a dia da companhia. Nos últimos meses, investimos muito em projetos que irão criar um diferencial importante da Blau frente aos nossos competidores. Aqui estamos falando de novidades como a bula eletrônica, a realidade aumentada, a padronização de embalagem e a unitarização e serialização de produtos, e a rastreabilidade em toda a cadeia de produção, que vão gerar uma maior acessibilidade aos pacientes e profissionais de saúde, além de gerar importantes economias para a companhia. Sobre os projetos de sustentabilidade, destacamos os programas de reciclagem de blister e copos plásticos e a coleta seletiva implantada em todas as unidades produtivas da empresa, além da parceria para a neutralização de carbono emitido pela frota comercial e da utilização de veículos elétricos para realizar entregas na Grande São Paulo e intercompanhia. Encerramos o trimestre com mais de 1.450 colaboradores diretos, sendo 56% mulheres. No final do ano passado, também conquistamos o certificado de Woman on Board, com 2 novas mulheres como conselheiras independentes em nosso conselho de administração. Também gostaria de destacar que já nesse segundo trimestre vamos divulgar nosso novo relatório de sustentabilidade e ESG. No slide 7 da apresentação, trazemos mais informações sobre a Hemarus.
Nosso primeiro centro, localizado em Lauderhill, Flórida, já está em operação e gerando receita. Esse centro foi inaugurado em junho do ano passado e já conta com licença do FDA. Atualmente ele está com 35% da ocupação e esperamos atingir o break-even até o final deste ano. No trimestre, esse centro registrou receita equivalente a 3,3 milhões de reais. O segundo centro de coleta está localizado em um shopping em Miami, o Northside Mall, e as obras seguem on track, com previsão de inauguração no quarto trimestre de 2022. Agora passo a palavra ao Rogério Ferreira, nosso CFO, para comentar sobre a nossa performance financeira. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, e bom dia a todos. Passando para o slide 8, apresentamos o detalhamento da receita líquida, que atingiu 313 milhões de reais no trimestre, uma retração de 3,9% em relação ao ano passado. Como o Marcelo já comentou, nesse trimestre tivemos uma venda de imunoglobulina inferior ao patamar histórico. Gostaria de complementar que, excluindo esse efeito, teríamos registrado uma expansão da receita líquida de mais de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Olhando para o gráfico na parte inferior do slide 8, cerca de 25% da receita deste trimestre veio do setor público. Em relação a trimestres anteriores, essa expansão foi pontual e está relacionada com o aumento das vendas de alfa-poetina, predominantemente vendida no canal público, e a partir do segundo trimestre já devemos observar as vendas do setor público retornando ao patamar de 15% a 20% da receita líquida. No slide 9, apresentamos lucro bruto e EBITDA do período. No trimestre, os custos da companhia representaram 48,5% da receita líquida versus 47,6% no primeiro TRI de 2021, refletindo o incremento do custo de importação de IFAs. Vale aqui mencionar que nesse trimestre os custos ainda não se beneficiaram da retração do dólar no período, uma vez que o estoque consumido foi adquirido ao câmbio médio do segundo semestre de 2021. A partir do segundo trimestre de 2022, a companhia passará a se beneficiar dos impactos positivos da apreciação do real, já que cerca de 65% do nosso custo total é denominado em moeda estrangeira. O lucro bruto totalizou 161 milhões de reais e a margem bruta atingiu 52%, retornando a patamares históricos. Em relação ao primeiro TRI de 21, tivemos uma retração de margem de cerca de 90 basis points, impactada pela performance da unidade de especialidades. O EBITDA totalizou 115 milhões de reais no trimestre, com margem de 37%, também retornando a patamares históricos. O EBITDA do período foi impactado por uma desaceleração do crescimento da receita já detalhado anteriormente, aliado ao crescimento de despesas, especialmente relacionada à pesquisa e desenvolvimento, que será apresentado no próximo slide. Seguindo para o slide 10, vamos falar um pouco das despesas. Seguimos focados em nossa alavancagem operacional, mostrando a eficiência do nosso modelo de negócio e acelerando o investimento em pesquisa e desenvolvimento para acelerar o crescimento futuro. No trimestre, investimos um total de 16 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, representando 5% da receita líquida, considerando tanto despesas operacionais quanto capitalização de intangível. Também destacamos o incremento de despesas gerais e administrativas, que reflete uma estrutura mais robusta nesse período pós-IPO, assim como despesas de ramp-up do primeiro centro de coleta de plasma dos Estados Unidos e a inflação do período. Passando para o slide 11, apresentamos o resultado financeiro e o lucro líquido do período. Como já mencionamos, nesse trimestre tivemos um impacto desfavorável, não caixa, da apreciação do real no resultado financeiro da Blau, com reflexo nas linhas de variação cambial, já que no final de março a companhia possuía 40 milhões de caixa em dólares e de resultado não realizado com derivativo, refletindo a marcação ao mercado do hedge contratado no valor de 16 milhões de dólares. Se o câmbio se mantiver nos patamares verificados no início de maio, o resultado financeiro negativo do trimestre será parcialmente compensado nos próximos trimestres. Com relação ao imposto de renda e contribuição social, no trimestre tivemos um impacto positivo em função do pagamento de juros sobre capital próprio e também o investimento em pesquisa e desenvolvimento que nos permite explorar os benefícios da lei do bem.
Encerramos o período com lucro líquido de R$ 61 milhões, com retração de 29% em relação ao primeiro TRI, com margem líquida de 20%, o que representou uma redução de 6 pontos na margem líquida do trimestre. No entanto, apesar da alta despesa financeira, a margem líquida do primeiro TRI teve uma expansão de 7 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 2021. Para finalizar a parte de resultados, vamos cobrir agora o balanço patrimonial da companhia, indo para o slide 12 da apresentação. No trimestre, tivemos uma desaceleração pontual do nível de CAPEX, mas, olhando para o acumulado dos últimos 12 meses, pode-se notar um forte crescimento de mais de 30% em relação ao ano anterior. A partir do segundo TRI, vamos ver uma aceleração no nível de investimentos, com foco principal na expansão da nossa capacidade produtiva. Durante o ano de 2022, esperamos investir cerca de R$ 450 milhões, sendo 250 milhões nas obras do P1000, 85 milhões nas obras do P210, cerca de 75 milhões na Hemarus, 40 milhões na expansão do Blau Inventa e uma menor parcela em CAPEX de manutenção e outros projetos relacionados à aquisição de equipamentos para a modernização das plantas. Olhando para o capital de giro, apresentamos uma expansão pontual em relação a trimestres anteriores. Está relacionada à antecipação de compra de insumos para a produção dos novos medicamentos, nos beneficiando da apreciação do real no período. Encerramos o trimestre com 53% de capital de giro em relação à receita líquida, que reflete o aumento do contas a receber em relação a trimestres anteriores, em função da maior concentração das vendas no mês de março, movimento comum na sazonalidade de começo de ano. Mantivemos o mesmo patamar de dias de estoque em relação ao quarto TRI, em linha com o planejamento da companhia na compra de insumos necessários para a fabricação dos medicamentos a serem lançados ao longo do ano. Vale destacar que vamos seguir os esforços para reduzir o nível de estoque a um patamar abaixo de 200 dias. Seguindo para o slide 13, apresentamos a forte posição de caixa da companhia, que nos dá tranquilidade para executar o plano de CAPEX previsto para o ano. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa líquido de cerca de R$ 500 milhões e nossa dívida bruta é composta por 2 emissões de debêntures, totalizando R$ 320 milhões. Sobre o cronograma de vencimento da dívida, temos vencimentos até 2027, a um custo muito atrativo de CDI mais 1,09. Muito obrigado, pessoal. Agora vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Que recebemos aqui é do senhor Wagner. Percebemos na comparação com 1T21 que as vendas para clientes privados caíram 9%, enquanto os valores a receber subiram 17%. Nos clientes públicos, as vendas subiram 14% na comparação 1T22 contra 1T21, mas os valores a receber, vencer, subiram 89%. Quais as razões para os aumentos de prazo? Alô? Está me ouvindo? Obrigado, Wagner, pela pergunta. Em resposta à sua pergunta, a gente teve uma concentração no mês de março bastante mais elevada do que em outros trimestres, e isso impactou negativamente os nossos dias de contas a receber, e a gente entende que isso deve se normalizar ao longo dos trimestres, deve baixar para um nível histórico normal. Também a gente teve uma dos pagamentos de alfa, que estava pendente em dezembro, que ainda está pendente, que a gente deve receber isso agora nos próximos dias. Então, isso também vai se normalizar. Então, o contas a receber deve voltar a patamares históricos nos próximos trimestres. Temos mais uma pergunta aqui do Guilherme. Bom dia, gostaria de entender ao que se deve a perda de share em oncológicos e também se teremos a venda de alfa e imuno normalizadas ao longo do ano. O grande leilão de alfa no ano passado foi homologado e faturado no 1T22? Obrigado pela pergunta. Sobre o market share de oncológicos, a companhia, na verdade, ela cresce alguns produtos, as vendas
na linha de oncológicos. A gente teve a diminuição da venda de um único produto, que é um quimioterápico, que teve maior pressão de competição. A gente entende que nesse primeiro TRI, um dos players do mercado devia estar muito abastecido com produto com vencimento curto e fez uma oferta muito agressiva no mercado para colocar isso para fora, e a companhia preferiu cuidar do nível de preço e diminuir sua venda desse produto nesse primeiro TRI para compensar nos outros TRIs. O resto da linha a gente cresceu e a linha de oncológicos também cresceu como um todo. A gente tem diversos lançamentos desses de medicamentos na linha de oncológicos e a gente entende que a participação de oncológicos vai crescer dentro da companhia também, para os próximos trimestres em diante. Temos aqui a pergunta agora do Wagner. Quanto seria a margem bruta no 1T22 com as vendas normalizadas de imuno? Cairia em quantos pontos percentuais em relação ao apresentado? Obrigado pela pergunta. A margem de imuno ela é um pouco mais baixa que a nossa média de mercado, então a gente ia ter uma retração das margens. Assim, para dizer quanto que seria a queda de margem é complicado porque vai depender dos volumes. Às vezes a gente imagina que deve ficar na casa dos 50%, que é o nosso nível histórico. A pergunta agora é do Leandro, do Citi. Bom dia, 3 perguntas do nosso lado. Por favor, poderiam comentar sobre o phasing das vendas de imuno que esperam para o ano, evolução trimestral? 2, se puderem explorar um pouco mais sobre o ambiente de competição em especialidades e tendência de vendas nessa categoria para os próximos 3 anos. E 3, se puderem falar um pouco sobre a estratégia de capital de giro e níveis que enxergam para frente. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. As primeiras duas vou eu responder, e sobre o capital de giro vou deixar o Rogério responder. Sobre a imunoglobulina, a companhia tem um quantitativo disponível para venda no ano de 2022. A gente teve uma diminuição da oferta agora no primeiro TRI, que vai ser compensada no segundo, terceiro e quarto TRI. Então, no faseamento do ano, a gente vai atingir a nossa meta, nosso plano de negócio, e vai continuar crescendo historicamente a companhia. Esse ano a gente tem mais oferta de imunoglobulina do que a gente teve o ano passado. Então, já desde abril a gente já está colocando esse produto no mercado, e isso vai se continuar até o final do ano. Sobre o ambiente de competição na área de especialidades, a companhia tem sentido maior pressão dos concorrentes na área de especialidades, mas a companhia tem um portfólio bastante robusto, bastante diversificado, e fora isso a companhia está lançando diversos produtos também na área de especialidades esse ano, que a gente entende que vai fazer essa linha crescer e voltar às margens históricas. Todos os produtos novos que a companhia está lançando, a companhia está ingressando bem posicionada e está conseguindo repor margens. Eu vou deixar a terceira pergunta para o Rogério. Obrigado, Marcelo. Só fazendo um comentário sobre especialidades também, se a gente olhar para especialidades, o crescimento de 20 até 2022, ele teve um CAGR anual de 16%, ou seja, especialidades, apesar de ter caído, a gente teve um primeiro TRI de especialidades muito positivo por conta do Covid, então também esse é um fator importante de tomar em conta. Com relação a capital de giro, a gente realmente piorou um pouquinho em praticamente as 3 principais contas de capital de giro, contas a receber, que eu já expliquei na primeira pergunta. A parte de estoque, a gente aproveitou oportunidades de um câmbio mais favorável para trazer mais produtos a um custo mais baixo, e também na parte de contas a receber, a gente acelerou alguns pagamentos também para aproveitar dessa taxa de câmbio favorável que a gente teve no primeiro trimestre, que provou, olhando para a taxa de câmbio de hoje, que foi uma boa decisão. Então, realmente a gente prejudicou um pouquinho os índices aí
do final desse TRI, mas foi para garantir uma margem operacional no futuro. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do senhor Wagner. O hedge que afetou o resultado se refere a operações cambiais de agosto a novembro de 2022. Não foram feitas operações de hedge com vencimento anterior a agosto de 22? Essas operações foram feitas com o objetivo de comprar insumos ou adquirir máquinas e equipamentos para expansão de capex. Obrigado pela pergunta, pessoal. Os nossos hedges foram implementados para offsetar a exposição que a gente tem na nossa operação. E está incluído máquinas, tem uma parte que é máquinas e equipamentos, tem uma parte que é a parte da nossa operação normal. O que aconteceu nesse primeiro TRI, que foi que a gente teve um resultado negativo do hedge cambial e ainda não tivemos o resultado positivo da nossa operação, porque como a gente teve uma taxa favorável no primeiro TRI e o nosso estoque, o produto mais barato está no nosso estoque e ainda não entrou no resultado. Então, a gente vai ver uma margem mais favorável a partir do segundo TRI e o nosso hedge vai estar offsetando um pouco esse impacto positivo. Mas no primeiro TRI a gente só viu o impacto negativo e ainda não viu o impacto positivo da operação. A pergunta agora é do Vitor Pini, do Banco Safra. Bom dia, gostaria de saber de vocês a expectativa de crescimento de receita ao longo do ano e para o ano de 2022. Visto que, ao observar o desempenho last 12 months do primeiro TRI de 22, vimos uma desaceleração do crescimento para 5%, comparando a média do período de 5 anos, em torno de 25%. Obrigada a todos. Obrigado pela pergunta. Se você virem o nosso CAGR de crescimento dos últimos 5 anos, a gente continua a patamar de 2 dígitos de 23%. A companhia, como eu fui informado, a companhia teve uma diminuição da oferta de imunoglobulina que impactou bastante na nossa receita no primeiro TRI. Se não fosse esse evento, a companhia teria apresentado um crescimento. Com a normalização, com o faseamento do quantitativo do primeiro TRI sendo repassado para o segundo, terceiro e quarto TRI deste ano, a gente acredita que vai recuperar, né? E com o lançamento de novos produtos também que estão fazendo a companhia aumentar as suas receitas, a gente acredita que a gente vai entregar o nosso plano de negócio que apresenta o crescimento histórico da companhia de 2 dígitos. Então, entre 2021 e 2022, a gente acredita que vai, ao completar os 12 meses, apresentar o mesmo resultado historicamente que a companhia vem apresentando. A próxima pergunta é do Ian, do BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Gostaria de colocar algumas perguntas do meu lado. Como tem avançado a demanda por especialidades? E como tem sido a utilização de capacidade nas plantas de São Paulo e Anápolis? 2. Acreditam que a dinâmica mais desfavorável de capital de giro, agora no primeiro TRI, é pontual? Obrigada a todos. A demanda de especialidades, ela está crescendo. O que a gente sofreu no primeiro TRI foi uma concorrência maior, já que são produtos que são menos exclusivos e tem uma maior concorrência. Como eu falei anteriormente, a gente está lançando medicamentos novos dessa área de especialidades, com menos competição, alguns até inéditos genéricos, e a gente acredita que a gente vai repor as nossas margens e o crescimento dessa linha. Sobre a capacidade produtiva, a gente teve uma adequação e ampliação da planta de Goiás, lá em Anápolis, o que diminuiu a nossa oferta de medicamentos no primeiro TRI, advindo de lá, e que a gente já normalizou a operação e a gente acredita que vai recuperar no segundo, terceiro e quarto TRI a nossa capacidade produtiva. A nossa planta de São Paulo, ela opera cerca de 85% de capacidade
E a nossa planta de Goiás, ela vai atingir também esses 85% das 3 linhas que nós temos lá. Agora vamos para a pergunta do Lucas, do Itaú BBA. Bom dia a todos, são 2 perguntas do nosso lado. Primeiro, em relação ao capital de giro, vimos um aumento de dias de recebíveis, acho que essa pergunta já foi aqui endereçada no call. E a segunda pergunta, em relação ao impacto na receita de biológicos, advindo do choque da oferta mundial de imunoglobulina. Quais as expectativas da companhia acerca da normalização desse efeito? Obrigado pela pergunta, pessoal. Com relação à Imuno, a gente teve uma negociação muito positiva esse ano e a gente espera fechar o ano com uma quantidade de Imuno bastante boa. Infelizmente, o timing para o primeiro trimestre não foi bom, porque a gente não tinha um produto, mas a gente está otimista de retomar a níveis históricos com a Imuno. Próximas 2 perguntas, elas vêm do senhor Wagner. A primeira em relação a P&D. Qual o novo normal de P&D? Os atuais 5% da receita serão mantidos ou poderão crescer ainda mais? E a segunda, em relação aos incrementos de investimento no Blau Inventa, se eles servirão para incrementar os lançamentos, em quais segmentos de atuação? Há potencial de incremento em quantos por cento no tamanho dos mercados endereçáveis? Obrigado. A companhia ela vai aumentar os investimentos na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente tem previsto para esse ano um gasto de até 10% da nossa receita líquida em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esses gastos eles se aumentam em virtude do início de vários estudos clínicos que a companhia está conduzindo para aprovação dos seus produtos biotecnológicos produzidos na sua própria planta. A expansão do Blau Inventa é acelerar o número de desenvolvimentos que a gente tem anual, né? A gente tem cerca de 60 produtos sendo desenvolvidos anualmente, então a gente espera aumentar isso para 100 produtos. E as despesas vão aumentar, porque a gente vai ter maior número de desenvolvimento de produtos simultaneamente, maior número de pessoas envolvidas no processo e também os gastos com estudos clínicos. Então, o novo normal vai ser ampliar para cerca de 10% a nossa despesa da nossa receita líquida, os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sobre o mercados endereçáveis, a gente não tem como precificar aqui, porque a gente não está falando pontualmente de qual droga que está nesse processo, né? São várias drogas, e aí a gente vai estar dando transparência ao longo do tri a tri, né, dos mercados endereçáveis das drogas que a gente está desenvolvendo e colocando no mercado. Está muito, muito no princípio o processo, né? E quando ele vai ficando mais próximo da realidade, que a gente vai dando esse disclosure aí das informações. Tá? Obrigado. Agora a pergunta do Tiago. Ele questiona qual seria o medicamento oncológico que não performou bem no trimestre e qual seria o motivo. Como eu falei anteriormente, trata-se de um quimioterápico utilizado em quimioterapia, faz parte de uma dos quimioterápicos mais utilizados. E como eu expliquei anteriormente, a gente teve uma oferta muito grande de um concorrente a preços baratos, que estava colocando produto com vencimento curto no mercado, e a gente decidiu manter o preço do produto aos níveis que estão e aguardar para colocar nosso produto nos próximos trimestres. A gente entende que é uma situação pontual. A pergunta agora é do Joseph, do JP Morgan. Como deveríamos pensar na recuperação de supply de imunoglobulina ao longo do ano? Na verdade, já está recuperado, né? Porque o produto que nós estamos recebendo a partir do início agora do segundo tri são produtos que já foram produzidos e já está normalizada a produção. Um dos nossos fabricantes no exterior, o ano passado, ele teve
fazer uma parada na planta, e ele ficou aí com esse gap aí de praticamente 3 meses sem produção e que voltou já à normalidade. E a gente entende que a gente vai conseguir fazer o faseamento e ter o quantitativo esperado para esse ano dentro do segundo e terceiro quarto tri. Então, a companhia está com esse foco de manter o crescimento da companhia e a gente acredita que a gente vai atender ao nosso plano de negócio. A próxima pergunta é do Caio, do Bradesco BBI, também relacionada à imunoglobulina. O trimestre foi fortemente impactado pela falta de imuno. Quais foram as medidas tomadas para que isso não aconteça novamente? Vimos uma forte retomada de margem, e que foi em grande parte explicada pelo mix, impactada também pela falta de imuno. Com a normalização, o que devemos esperar para o próximo trimestre? Acho que essa última questão já foi endereçada, a gente deve voltar para níveis de 50%. O Marcelo vai responder a primeira questão. Como eu falei anteriormente, essa situação da imuno ela foi pontual. Agora o que acontece é que esse medicamento é um medicamento que está em falta não só no Brasil como no mundo todo, e a companhia geralmente ela tem dentro do seu giro de negócio, a gente tem um estoque regulador, mas nesse caso, como trata-se de um medicamento extremamente importante, a companhia não performou o estoque regulador para manter essa operação aí segura durante esse período do primeiro tri. Foi uma situação pontual, como eu falei, já foi normalizada e a companhia já está recebendo os medicamentos dos seus fornecedores. Então, como eu falei, a gente entende que o quantitativo vai estar faseado no segundo, terceiro, quarto tri, que era correspondente ao primeiro tri, e a gente vai estar atendendo ao nosso plano de negócio. A próxima pergunta vem do senhor André. Vendas dos medicamentos lançados em 2022 representaram cerca de 5% da receita do 1T22. Em conjunto, atualizaram a tabela de tamanho dos respectivos medicamentos que irão lançar nesse ano, 200 milhões lançados no TRI. Ou seja, o market share que já conseguiram obter com esse medicamento foi de 7,9% no primeiro TRI. O entendimento está correto? Está correto, está entre 6% e 7%, a gente entende, no primeiro ano que a gente vai estar conquistando esse market share. Mais uma pergunta do Joseph, do JP Morgan. Como deveríamos pensar em potenciais M&As para acelerar o pipeline da companhia? A companhia está bem atenta a M&As, a gente reforçou o nosso time de M&A, hoje a gente tem uma diretoria exclusiva para isso, nós estamos participando de diversos processos e em algum momento a gente vai trazer alguma novidade para o mercado. Faz parte do plano de negócio da companhia, M&A, e isso em algum momento vai estar ocorrendo para que a gente continue com o nosso crescimento seguindo o nosso plano de negócio. A gente olha muito M&A focado no nosso negócio, né? Tudo que está ligado a mercado farmacêutico, e inclusive nos locais que a gente está presente, que é Brasil, América do Sul, Estados Unidos, e a companhia, assim que tiver alguma novidade nesse sentido, vai estar compartilhando com vocês. Obrigado. Essa é a nossa última pergunta, do Márcio Osako, do Bradesco BBI. Bom dia. Como foi a demanda dos hospitais por medicamentos ligados a procedimentos eletivos e cirurgias no primeiro TRI de 22? E como estão vendo essa demanda para o segundo trimestre? Obrigada. A gente já vê uma normalidade no mercado, no consumo de medicamentos para cirurgias eletivas. A gente já vê os hospitais com plano de aquisição de suprimentos, com plano de aquisição anual. A gente prevê que a área hospitalar vai crescer cerca de 15% esse ano, e isso já está se mostrando na prática. A gente tem recebido bastante demanda do mercado. Essa foi a última pergunta. Vou passar agora a palavra ao Marcelo para fazer o encerramento aqui do nosso call de resultados. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas.
Em abril, completamos 1 ano do nosso IPO e só tenho a agradecer a confiança que vocês têm depositado na Blau. Estamos mais do que nunca focados nos nossos drivers de crescimento. Mesmo diante dos grandes desafios políticos e das incertezas econômicas nacionais e internacionais, estou muito confiante no crescimento da Blau em 2022, que busca sempre a perpetuidade dos negócios, a geração de valor aos nossos acionistas, além do desenvolvimento social, ambiental e de governança da corporação. Obrigado a todos pela participação em nossa conferência de resultados. Tenham um excelente dia. Muito obrigado.